Olá, o tema da nossa live de hoje, da nossa entrevista de hoje é tireoide. Se você conhece alguém que tem problema na tireoide, que já precisou fazer cirurgia, que apresenta alterações, já compartilhe essa live. Nós vamos falar sobre isso aqui nessa live de hoje. Eu vou conversar com a doutora Giovana Perantoni. Doutora Giovana é cirurgiã de cabeça e pescoço e a gente vai bater um papo sobre tireoide, sobre essas alterações. Vamos conversar sobre a cirurgia de tireoide, enfim, um momento para tirar dúvidas sobre isso. Então, deixa eu só aguardar a doutora Giovana entrar para a gente começar esse bate-papo de hoje. Quem tiver dúvidas, eu peço que mande a sua dúvida aqui pela caixinha de perguntas, porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil de eu ver, da gente perceber as perguntas. Porque quando a médica está falando, a gente muitas vezes termina não vendo as perguntas e deixando passar. Chegou a doutora Giovana, deixa eu mandar o convite para ela, para a gente começar esse nosso bate-papo sobre tireoide. Já mandei o convite, doutora Giovana. Chegou. Boa noite, tudo bom, doutora Giovana? Bem-vinda ao Vídeo. Primeira vez por aqui, né? Primeira vez, boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse, né? A gente falar de tireoide aí, teve uma pessoa que mandou uma pergunta. Mas vocês vão falar de tireoide, ela não é endocrinologista, mas o cirurgião de cabeça e pescoço tem uma intimidade muito grande com a tireoide, né? Isso, doutora Giovana? Isso sim. Então vamos lá. Meu nome é Giovana Perantoni, sou cirurgiã de cabeça e pescoço, né? Nossa formação na cirurgia, a gente passa pela cirurgia geral e como subespecialidade faz cirurgia de cabeça e pescoço. Então a gente faz cirurgia em toda essa região, né? Que pega face, pescoço e a tireoide tá na região do pescoço, né? Então, o especialista que é designado para fazer as cirurgias de tireoide é justo o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, eu não sou endócrino, eu não sou clínica, mas das especialidades cirúrgicas, quem mexe na tireoide é o cirurgião de cabeça e pescoço. Doutora Giovana, qual é a função, qual é o papel da tireoide do nosso corpo? Explica aí para quem está chegando, para quem vai assistir essa live depois. Qual é o papel da tireoide? Qual é a sua função aqui no nosso corpo? Tá, eu sou apaixonada pela tireoide. Na verdade, eu costumo explicar de uma maneira bem simples que a tireoide produz hormônios que atuam em qualquer coisa que você imaginar. Então, se você imaginar, por exemplo, desde pele a cabelo, ao coração, qualquer coisa, esse hormônio vai estar atuando ali. Então, ele atua nesse metabolismo celular e qualquer alteração que você tenha na tireoide pode dar uma diversidade de sintomas que a gente não consegue ter muita noção. Então, muitas vezes o paciente chega para a gente e fala: ah, doutora, mas meu cabelo está caindo, pode ser da tireoide? Pode. Ah, doutora, minha pele está seca, pode ser da tireoide? Pode. Ah, doutora, eu estou com alteração menstrual, como é que eu faço? Pode ser da tireoide? Pode. Então, tudo que você vai imaginar, esse hormônio da tireoide vai estar ajudando. Agora, assim, é justo por isso que a tireoide virou um grande vilão aí das histórias, né? Porque tudo que acontece a gente bota a culpa nela, mas nem sempre a culpa é dela. Então a gente precisa fazer uma investigação para que a gente descubra se nós temos esse vilão ou não, né? Essa vilã, no caso, né? Chegou até uma pergunta. Como eu sei que eu tenho tireoide? Todo mundo tem tireoide, né? Na verdade, essa é uma pergunta muito frequente. As pessoas querem saber se tem tireoide, né? E aí eu explico que realmente todo mundo tem tireoide. Na verdade, existem algumas pessoas que podem até nascer sem, mas isso é raríssimo, raríssimo mesmo. A gente precisa saber se nós temos problema na tireoide, né? E aí, como é que eu costumo explicar? Nós temos dois tipos de problema. Esses problemas, eles podem ser relacionados à função da tireoide, ou então esses problemas podem ser relacionados à estrutura. São problemas separados. Eles podem vir juntos, mas normalmente eles vêm de maneira separada. Então, com relação à função, você pode ter um funcionamento tanto para mais quanto para menos. E com relação à estrutura, é o aparecimento de nódulos e cistos, certo?
E aí, a partir desse momento, é que a gente vai fazer essa triagem, se o seu problema é um ou outro, ou os dois associados. Quais são os principais sintomas? Se você pudesse listar aqui os principais sintomas e sinais que indicam alguma alteração na tireoide. E depois a gente entra nessas principais alterações. Tá bom. Então, assim, na verdade, a gente, para descobrir se a gente tem alteração de função ou de estrutura, a gente precisa fazer duas triagens simples, tá? Essa triagem é feita com exame de sangue, que é exame de sangue simples, normal, em laboratório normal. E aí a gente vai descobrir se hormonalmente você está bem, se você tem a quantidade de hormônio adequada para o seu organismo, para o seu metabolismo. E o outro exame que a gente faz é justo a ultrassonografia de tireoide, para ver se tem alguma alteração estrutural, como cistos e nódulos. Se você tem alteração hormonal, é quando você pode ter sintomas relacionados à disfunção hormonal. E aí você pode entrar com relação a sintomas relacionados ao peso, aquele paciente que ou ganha muito peso, ou tem muita facilidade para perder peso, nessa manutenção aí, né, a depender se o seu funcionamento é para mais ou para menos. Você pode ter alteração de humor, de sono, pele, cabelo, coração, você pode sentir o coração palpitar, o coração acelerado. Os olhos, se você tiver muito mais hormônio, você pode ter os olhos que a gente chama de olhos esbugalhados, né? Que termo técnico para a gente é oftalmo, mas popularmente é aquele olho mais abertão, mais para fora. Então, com relação a sintoma, você pode ter tudo isso. Com relação às alterações estruturais, normalmente a gente vê coisas mais locais. Você tanto pode notar um aumento do volume cervical, você olhar e notar que tem alguma coisa diferente aqui, né? Normalmente eles relatam um carocinho. Doutor, eu tô com um carocinho aqui na frente. E às vezes não é nem a própria pessoa que percebe, é alguém que olhando pro pescoço da pessoa fala, nossa, você tá com alguma coisa diferente aqui. E esse caroço, na maioria das vezes, não causa nenhum sintoma, tá? Quando ele vai ficando realmente bem grande, é que a gente vai notando que você pode ter alguns sintomas locais, né? E aí você pode ter entalo, você pode ter alguma dificuldade, inclusive até para falar ou para dormir. E aí vai depender do tamanho de como você está levando isso daí. Mas normalmente é isso aí que a gente consegue ter como alerta para detectar alguma alteração. E estatisticamente falando, são as mulheres ou os homens que apresentam as alterações na tireoide com mais frequência? Excelente pergunta. Normalmente a gente encontra os problemas mais em mulheres, né? Isso aí é clássico, mas os homens não estão livres, tá certo? A gente encontra bastante também, mas as mulheres precisam ficar mais em alerta. É por isso que nessa Semana da Mulher aí que você está fazendo os alertas, esse tema é tão importante, né? Tanto com relação às alterações funcionais, quanto com relação ao câncer de tireoide, por exemplo, é muito mais comum em mulheres. Doutora Giovana, falando em prevenção, em check-up, a partir de que idade, se a mulher não tem nenhum sintoma, que idade ela pode fazer algum exame? Ou se tem exames de rotina que indicam algum problema na tireoide, que ela pode fazer? E se for preciso, aí parte para uma investigação maior. Pronto. Na verdade, o que eu costumo orientar é que as alterações tiroidianas, elas têm um fator familiar bem forte. Então, se você tiver alguém na família, aquela história que você tem, minha prima teve, minha mãe teve, tias tiveram, algum problema de câncer de tireoide, aí eu recomendo começar esse rastreio cedo. Normalmente a gente se orienta muito pela idade do diagnóstico do que o familiar teve. Então, se o familiar teve muito cedo, a gente começa cedo também. Não existe uma idade fixa para isso. Agora, se você vem de uma família que você não tem história familiar, então é só uma questão de investigação, normalmente a partir dos 30, 35 anos é que a gente pode fazer. A gente não precisa fazer isso de maneira anual e rotineira. Se a gente começar, por exemplo, com 35 anos faz ultrassom, se o ultrassom é normal, no ano seguinte a gente não precisa. A gente pode fazer a cada 2 anos, por exemplo, não precisa também ficar fazendo junto com os exames de rotina, não. Mas se você tem alguma alteração, por exemplo, se você descobrir um nódulo e esse nódulo é um nódulo que é benigno, você está só seguindo, aí a gente faz de maneira anual. Mas normalmente a gente faz mais ou menos a partir dos 30 anos que a gente já começa a fazer ultrassom. Se você não tem história familiar, em nenhum alerta, né? Exames de sangue. Exames de sangue a gente acaba sempre fazendo, né? E aí a gente cai na sua pergunta do começo, porque eu não sou endócrino, né? Mas muitas vezes os pacientes acabam indo para ginecologista, para endócrino,
por que motivo seja, né? Às vezes quer fazer alguma coisa relacionada a emagrecimento, aí vai na endócrino, ou então tem que ver alguma outra coisa, como um diabetes, aí vai na endócrino. A ginecologista é porque já virou uma rotina normal, né? E aí a ginecologista acaba pedindo nos exames laboratoriais. Então, com relação aos hormônios, a gente acaba fazendo de maneira anual e nessas rotinas mesmo. A própria ginecologista ou a endócrino, elas são grandes aliadas nesse rastreio funcional. A Diene está falando aqui que fez exames recentemente e deu alta. O que é que deve fazer? São essas taxas. Quais são as taxas? Qual é o nome do exame de sangue que a gente... Agora a gente vai ter uma complicação, porque assim, nós temos dois exames principais que a gente faz, que a gente chama de TSH e o T4 livre. E aí, quando a gente fala deu alto, eu não sei se ela está querendo me dizer se o hormônio deu alto ou se o TSH deu alto, porque eles funcionam no organismo de maneira inversa. Então, se o TSH está alto, eu sei que eu estou produzindo menos hormônio e ele aumenta para poder fazer, para suprir essa necessidade, entendeu? Então, o nosso raciocínio é inverso. Então, eu não sei exatamente o que deu alto, mas vamos resumir de maneira simples para que todo mundo possa entender. Se o hormônio final tiver aumentado, você tem hipertiroidismo. E aí, os sintomas do hipertiroidismo, eu costumo associar sempre com coisa mais acelerada. Então, vamos pensar que seu coração vai bater mais rápido, o seu metabolismo vai estar mais rápido, você é aquele paciente que vai ter mais tendência para emagrecer, vai ter mais tendência para emagrecer, vai ter dificuldade para ganhar tanto peso quanto massa magra. Vai ser uma história de vida muito assim. Vai ter mais ansiedade, mais insônia, tudo para mais acelerado. É mais fácil você pensar dessa forma, tá? Se você tem menos hormônio, você tem hipotiroidismo. Então, a gente já pensa aí num paciente que é mais lento, num paciente que é mais cansado, um paciente mais sonolento, um paciente que ganha peso mais fácil, que tem um metabolismo mais devagar. Então, já é um é bem o oposto do outro. Alguns sintomas, eles podem até se confundir, porque não necessariamente, por exemplo, um hipo não pode ter uma insônia, por exemplo. Pode, ele até pode. Não, mas a gente encaixa muito mais nesses dois perfis, como eu falei, um mais acelerado e o outro mais lento. E isso serve de alerta, né? Se você for uma pessoa que sempre foi muito ativa, uma pessoa muito alerta, e de repente começou a se sentir mais cansada, mais sonolenta, já liga a chave que pode ser da tireoide, né? Ela está dizendo aqui que foi o TSG, deve ser o TSH. Deve ser o TSH, isso, que deu 5. Agora sim, também existe um limiar em que a gente ainda pode considerar como normal. Então, normalmente eu oriento que quando você tem uma alteração pequena, como é a dessa paciente aí que falou, que você repita o exame em um outro momento. Porque, por exemplo, se você fez num dia, você treinou mais, por exemplo, ou teve um dia que foi mais exaustivo, trabalhou mais, alguma coisa assim. No dia seguinte, se você dosar, você pode ter uma alteração discreta que não é fidedigna. Então, quando você tem uma primeira alteração assim muito discretinha e tudo mais, eu repito o laboratório numa condição mais tranquila, para que a gente tenha certeza do diagnóstico, né? Porque esse exame aí, ele tá um pouquinho alterado, mas é muito pouquinho. Certo. Então, o exame de sangue deu alterado. Daí, o que é que ela precisa fazer? Ou qualquer paciente que está assistindo, qual é o passo a passo? Estava na Tá. ginecologista, o meu exame deu alterado. E certamente ela vai encaminhar para o outro profissional. E quais são os exames e quais são os passos a partir daí? Tá, na verdade, o exame diagnóstico é esse mesmo, né? Esse é o exame laboratorial, vamos supor que fez e repetiu e veio alterado mesmo. Então, a gente vai ter que, mais ou menos, perceber se esse paciente é um paciente que se enquadra nesse quadro que eu falei, se tem algum sintoma, não necessariamente você precisa ter todos os sintomas, você pode ter discretamente um ou outro, e aí a gente vai fazer um controle hormonal. Esse controle hormonal a gente pode fazer tanto com medicações para repor o hormônio, se você tiver um hipotiroidismo, quanto para medicações que a gente bloqueia o hormônio se você tiver um hiper, né? E aí, normalmente, quem faz o segmento, quando é uma alteração funcional isolada, é o endócrino, certo? Então, normalmente, quando você tem essa alteração hormonal isolada, você procura o endócrino, que ele vai fazer essa regulação a longo prazo com você. Normalmente, quando você já tem uma alteração assim, a gente pede uma ultrassonografia. Essa ultrassonografia é para ver se você tem associado alguma alteração estrutural. Isso porque você pode ter nódulos que produzem o hormônio. Se você tiver um nódulo que produza mais hormônio e ele for a causa do seu hipertiroidismo, por exemplo,
o tratamento não é com remédio, o tratamento já é a cirurgia de cara, o remédio não vai funcionar, que é o que a gente chama de nódulo autônomo. Esse nódulo ele funciona e o remédio não vai atuar nele. Então a gente precisa fazer a cirurgia. Então a gente nunca deixa esses exames de rastreio desatrelados, a gente sempre faz o hormônio e faz o ultrassom, para poder fechar todo o raciocínio daí da gente. Quando precisa retirar a tireoide? Já vou perguntar aqui porque tem uma pergunta. Como é que a pessoa vive sem a tireoide? Certo, certo. São Na verdade, casos de nódulo, falar de tratamento. Quando o tratamento deve ser não. cirúrgico? Pronto, não é só caso de nódulo, tá? Na verdade, eu falei um caso aqui, né, que é o nódulo que funciona a mais, então ele é uma das indicações de cirurgia, mas tem pacientes, por exemplo, que têm o hipertiroidismo, não tem nódulo, e esse hipertiroidismo ele não controla com medicação. A gente vai fazendo a medicação, e aí um recurso que a gente pode usar em alguns casos é fazer uma radioiodoterapia, uma terapia com iodo para ver se a gente consegue fazer uma ablação dessa tireoide para ver se ela para de funcionar tanto. E algumas vezes o paciente tem essa falha de tratamento clínico, que a gente chama, né? A gente tenta controlar clinicamente sem cirurgia, não consegue, e aí a última opção realmente, de fato, é a cirurgia. Alguns outros pacientes, eles têm o que a gente chama de crise tireotóxica. Então, ele tem o hipertiroidismo exacerbado, uma crise muito grande, de uma descarga muito grande hormonal. E aí, esse paciente, normalmente, a gente também precisa controlar com cirurgia, porque a gente precisa de um controle rápido e ele provavelmente não vai responder tão bem às medicações. Então, também é uma outra situação que não necessariamente você precisa ter nódulo para tratar cirurgicamente. E as outras situações, elas são atreladas ao nódulo, né? Uma situação que é muito comum, que é a situação realmente mais comum no consultório, são os nódulos suspeitos para câncer. Então, a gente tem um nódulo, faz uma punção, essa punção vem com alguma suspeita, e aí, a depender dessa suspeita, a gente pode indicar cirurgia ou não, né? Que é um caso muito comum. E mesmo que você não tenha uma suspeita de câncer, se esse nódulo for muito grande, a ponto de te causar algum sintoma que comprime essa região, alguma coisa assim, a gente também indica cirurgia, mesmo que o nódulo seja benigno, porque a gente sabe que a tendência vai ser de crescimento e que esse sintoma só piore. Uma das perguntas que chegaram foi alguém que teve um nódulo diagnosticado e estava com medo, porque o médico só fazia acompanhar, disse que não precisava fazer nada. Nesse caso, o nódulo é benigno e realmente não precisa tirar. Se o nódulo está lá, mas não está gerando sintoma, pode acompanhar tranquilamente. Pode, pode. Se for um nódulo pequeno, se a gente já teve investigação, o ultrassom mostra que ele é um nódulo de características benignas, você não tem uma história familiar positiva, sua punção veio benigno, você pode sim acompanhar, principalmente se sua tireoide funcionar bem. Se ficar com algum tipo de ansiedade, algumas coisas que eu começo a raciocinar é o seguinte: se a sua tireoide não funciona e você tem um nódulo e você quer tirar, aí tudo bem, a sua tireoide já não funciona, então não vale a pena. Então, a gente consegue seguir essa linha de raciocínio. Mas se for dessa forma, né, um nódulo pequeno, um nódulo benigno, um nódulo que não incomoda, que não causa sintoma, e uma tireoide que funcione bem, não tem para que a gente tirar, né? Eu brinco que eu sou uma cirurgiã bem conservadora. Para eu indicar, realmente tem que ter alguma coisa aí que me cause bastante estranheza. Doutora Giovanni, como é essa cirurgia da tireoide? Tem muita gente que tem medo, até a pergunta que foi feita, né? Como é que a pessoa vive sem a tireoide? Tá. A cirurgia é uma cirurgia que hoje em dia ela vem sendo cada vez mais tranquila, tanto por conta de materiais que a gente usa, que a tecnologia melhorou muito. E aí, antes era uma cirurgia que durava até 1 hora, hoje em dia a gente consegue fazer em 20, 30 minutos. O paciente antigamente ficava muito tempo internado, hoje em dia a gente consegue dar alta no mesmo dia. Então acaba que vem sendo cada vez melhor, né? A gente deixa sem dreno, a cicatriz é uma cicatriz super discreta, a gente faz os pontinhos por dentro, né? Então, é uma cirurgia bem tranquila. O pós-operatório é um pós-operatório também sossegado, a depender do que você faça, você já consegue trabalhar logo de cara, né? Se você trabalhar com computador, com alguma coisa assim, aí é muito fácil. No mesmo dia você já consegue produzir alguma coisa. O problema maior é se você trabalhar carregando algum peso, alguma coisa, aí você precisa de um pouquinho mais de tempo de afastamento, mas nada demais também. Tudo a gente vai conversando e ajusta. Dá para viver sem tireoide? Dá para viver sem tireoide, tá? Eu costumo dar um exemplo pessoal. Eu tenho a tireoide, mas a minha tireoide não funciona. Eu já tomo o hormônio da tireoide. Eu sou
um grande exemplo de hipotiroidismo, né? Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa extremamente ativa, gosto muito de trabalhar e de fazer mil coisas, né? Quem me acompanha sabe disso. E eu descobri assim, ficando um pouquinho mais cansada e começando a achar estranho, desestimulada para fazer alguma coisa. E aí, quando eu fui ver, eu estava com o hormônio alterado. Então, hoje em dia, minha tireoide não funciona absolutamente nada. E aí é uma coisa que eu falo para os meus pacientes que acabam me seguindo e me veem. Vocês acham que a minha vida não é normal? Minha vida é completamente normal. Eu opero, eu treino, eu vivo socialmente normal. Agora, todo dia de manhã, em jejum, eu tomo um remédio pequenininho, um remédio que muitas vezes, se eu esquecer, se eu não tiver água por perto, eu tomo até sem água, de tão pequeno que é. E aí você não pode esquecer. Realmente, isso daí acontece. Então, como é que se vive o resto da vida sem tireoide? Tomando hormônio, um comprimidinho de manhã em jejum, rapidinho, todo dia de manhã em jejum. Assim que a gente vive, vida normal. E Normal, normal. hormônio produzido pela tireoide. E isso é um hormônio sintético que simula o hormônio da tireoide, tá? Como a minha tireoide não funciona, eu tomo. Os pacientes que fazem a cirurgia de tireoide, eles não têm mais tireoide para produzir hormônio. Então, do mesmo jeito, eles vão tomar. Então, é assim que funciona. Mas a vida é completamente normal. As mulheres que têm preocupação com relação a engravidar podem engravidar normalmente. Vai ter um funcionamento do organismo normal. Basta deixar os níveis hormonais normais. Se você deixar de tomar medicação por muito tempo, você vai ter alterações hormonais e vai começar a ter sintomas de hipotiroidismo. E aí sua vida não vai ser normal. Então, é assim que a gente vai viver. Tem paciente que vai tomar remédio para hipertensão o resto da vida. Tem gente Uhum. que vai tomar remédio para diabetes o resto da vida. E aí eu falo, isso aí é uma coisa que você vai fazer para o resto da vida. Então, a vida é praticamente normal. É como a gente fala, por exemplo, exercício físico. Exercício físico você tem que fazer sempre. Você tem que Sim. fazer novo, você tem que fazer idoso, você tem que fazer sempre para a sua saúde. Ah, como é que eu vou viver sem fazer exercício físico? Sua qualidade de vida vai ser pior. Como é que você vai viver sem hormônio da tireoide? Sua qualidade de vida vai ser pior. Então, a gente faz o que faz bem para a gente. No final das contas, é vida normal. Vou engordar depois da cirurgia de tireoide? Chegou essa pergunta aqui. Não, falou de tireoide, essa é a principal pergunta. Não, não vai, tá? Na verdade, o que costuma acontecer muito, quando a regulação hormonal está ruim, é muito edema, né? E aí você realmente vê na balança uma alteração de peso maior mesmo. E muitas vezes, quando você faz o ajuste hormonal, você consegue. De fato, se você tiver desregulado hormonalmente, o seu metabolismo fica mais lento. Então, você vai ser aquela pessoa que vai ter dificuldade para emagrecer. Ah, mas eu faço tanto exercício, eu até faço dieta, mas eu sou meio travada e tudo mais. E aí, às vezes, você vai investigar e você está com o hormônio baixo mesmo. Mas não, a gente, assim que faz a cirurgia, a gente já está fazendo esse controle hormonal. Então, não tem nem muito como você engordar, porque a gente vai estar sempre ali regulando e vendo direitinho. Doutora Giovana, com relação à cicatriz, como é que fica a cicatriz da cirurgia da tireoide? A tireoide, ela é localizada nessa região cervical anterior. Então, ela é uma cicatriz que fica nessa região. A gente faz os pontos que a gente chama de pontos intradérmicos, são os pontos por dentro, então você não vê os pontos, né? Não fica aquela cicatriz clássica de ponto, às vezes, de outras lesões. A cicatrização depende de pessoa para pessoa. Isso aí não tem muito como a gente mexer. Mas existem alguns recursos que a gente usa para que a gente melhore, né? A maneira como a gente dá esse pontinho melhora muito a cicatrização. O tempo é um grande aliado, né? No começo ela é mais vermelhinha, porque ela é muito recente. Com o tempo ela vai ficando bem mais discretinha. Muitos pacientes têm um risco discreto e muitas vezes passa despercebido, muito, muito tranquilo. Alguns marcam um pouquinho mais, principalmente se pegar mais sol, porque aí pigmenta mais. E isso é uma coisa que eu oriento, vai depender de paciente para paciente. Tem paciente que é muito preocupado com a cicatriz, e aí a gente toma todo cuidado com relação à exposição solar, proteção e tudo mais. E tem paciente que fala, não, doutor, eu queria era me livrar disso, eu queria resolver, pouco me importa a cicatriz, eu vou pegar sol. E eu falo, vai-se embora. Vai, sabe que vai ficar pigmentado, que vai aparecer, mas vai-se embora. É igual uma cirurgia plástica, né? Você fez a cirurgia, você tem que cuidar Isso. da cicatriz. Toda cicatriz é assim, independente da cirurgia. Você pode fazer uma cirurgia
geral, você pode fazer cirurgia plástica, qualquer cirurgia que você faça, se você não tiver o cuidado com a cicatriz, ela vai pigmentar, ela vai ficar diferente. Então, assim, a gente tenta se cercar de coisas que ajudam, né? Lógico, mas depende muito dos seus cuidados. Uhum. Na gravidez, a mulher deve continuar tomando o hormônio? Ou tem que... Justo. Não, não, muito pelo contrário. Na gestação, muitas vezes, a necessidade desse hormônio até aumenta, né? Então, é um período que a sua obstetra já vai saber, não precisa ir no cirurgião de cabeça e pescoço para isso, mas assim que engravidar, que você provavelmente vai estar fazendo um acompanhamento, a obstetra precisa saber que você toma esse hormônio, porque a sua necessidade hormonal pode aumentar. Então, na sua rotina laboratorial, muito provavelmente a gente vai pedir um pouquinho a mais essa rotina, que não vai ficar, por exemplo, muitas vezes os pacientes são muito bem adaptados e a gente chega a pedir esse exame uma vez por ano só para ver se ainda continua ok, que aí a dosagem não fica mudando muito. Então, na gestação, a gente vai pedir na rotina laboratorial da gestante, porque pode acontecer e acontece com frequência de precisar aumentar um pouquinho a dose. E aí depois ajusta de novo. Tem É. pacientes que não têm problema de tireoide e que na gestação precisam de um pouquinho de hormônio e depois da gestação voltam ao normal. Isso também acontece. Então a gestação é um período diferente. Mas nem o problema de tireoide vai impedir você de engravidar e nem a gestação vai ser um problema por causa disso. Tudo a gente vai adaptar. Doutora Giovana, e com relação ao câncer, fez a cirurgia, é necessário aqueles tratamentos, radioterapia, quimioterapia, depois como é que é esse acompanhamento do câncer de tireoide? Excelente pergunta. Isso é uma coisa que eu costumo deixar bem claro, porque os pacientes têm, quando você fala em câncer, né? A primeira coisa que vem na cabeça é quimioterapia, vou perder meu cabelo, radioterapia, como é que vai ser? Então, assim, para a tireoide em específico, a gente não faz quimioterapia, a gente não faz radioterapia, tá? O tratamento, o pilar principal do tratamento da tireoide é a cirurgia. Mesmo que você tenha algum linfonodo comprometido, a gente faz a cirurgia da tireoide com esvaziamento cervical e esse é o pilar principal. O que a gente usa como recurso, que a gente chama, né, de recurso adjuvante, né, que é o que complementa o tratamento, e às vezes a gente precisa usar como recurso, é a radioiodoterapia, que popularmente é conhecido como iodoterapia. E aí é algo totalmente diferente. É normalmente uma sessão única que você faz, e não são todos os casos. Antigamente, existia uma febre de fazer para todo mundo e tudo mais. Hoje em dia, é o contrário. É raro você precisar da iodoterapia, mas é um recurso válido e um recurso que a gente usa bastante quando precisa. Então, a resposta é não. Não tem químio e não tem radioterapia. E o ideal é que a cirurgia seja feita o mais precoce possível. Isso. Como em tudo em tratamento oncológico, né? Sempre que a gente fala de câncer, a gente explica tanto, vem tanto falar, justo por isso. O tratamento precoce, ele tem grandes vantagens, tanto com relação à cura e aumento de sobrevida, né? Que é o principal, é o nosso foco principal. Mas a gente também costuma fazer cirurgias menores e aí nós temos sequelas menores. Então, o diagnóstico precoce, ele ajuda muito nisso. Então, para tudo que se trata de oncologia, o ideal é o quanto antes. Quanto antes você trata, menor a cirurgia, menos sequela, melhor prognóstico, mais sobrevida. Então, sempre é melhor. Minha avó, ela teve câncer na tireoide, ela tirou a tireoide. Netos também tem que fazer esse controle ou é só parente de primeiro grau? Na verdade, é história familiar. História familiar, se teve uma história familiar, já fica um alerta. Mas normalmente, quando a gente tem muita tendência, é uma família que você vê que não, mal uma geração escapa. Então você tem uma tia, você tem uma prima, aí você tem uma avó. Então é difícil você ver uma geração escapar. Mas independente de qualquer coisa, se você teve um familiar, você já deve ligar o alerta sim. Uhum. Ótimo. Doutora Giovana, tem mais algo que você acha que é importante a gente destacar aqui com relação à tireoide para essa mulherada que está aqui acompanhando? Eu acho que quando a gente fala de tireoide, normalmente as pessoas associam muito a essas alterações de peso, né? E acabam que botam muita culpa na tireoide. E aí, na verdade, o recado principal nesses casos é que, na maioria das vezes,
ela não é a culpada. Infelizmente, né? Que seria muito bom a gente descobrir logo uma causa e resolver. Então, se você está tendo algum problema com relação à perda de peso, ou então ganhando muito peso, a gente faz a dosagem hormonal sim, mas não esquecer que existem outras causas e que, por exemplo, a obesidade é uma doença multifatorial, então muitas vezes ela não vai ser a culpada. E com relação à cirurgia, é, as pessoas costumam ter muito medo, até porque é anestesia geral e tem todo esse mito. E aí eu venho hoje aqui deixar como recado principal que a cirurgia hoje em dia é extremamente tranquila, a anestesia geral é muito segura, a cirurgia é muito rápida. Como eu falei, dura 20, 30 minutos, não fica com dreno, tem alta no mesmo dia, consegue voltar a trabalhar de maneira precoce. Então, assim, se você não procura ajuda médica por algum medo do que possa vir a passar, né, que muitas vezes os pacientes não procuram porque, ai meu Deus, vou fazer uma cirurgia, vai ser muito ruim, e nisso aí vão empurrando com a barriga, e quando chegam, já chegam numa situação pior. Então não façam isso. É muito tranquilo, e eu sou sempre muito sincera, então não vou estar escondendo nada. Vamos lá que a gente vai passar por todo o problema juntos e vai ser muito sossegado. O negócio é enfrentar logo, né? O mais rápido. Isso, isso. Ó, chegou uma pergunta. Mesmo com nódulo benigno, eu tenho o direito de escolher tirar, retirar a tireoide? Com certeza. Uma das indicações é inclusive a estética, tá? Então, às vezes, a paciente é muito magrinha, o nódulo não é nem tão grande assim, mas ele aparece muito. Então, às vezes, a paciente fala para mim: ó, doutora, eu quero tirar esse nódulo porque as pessoas me perguntam, eu me incomodo, eu me olho no espelho, eu não acho legal. E aí, uma coisa que eu deixo clara é: a gente vai trocar o nódulo por uma cicatriz. Se é isso que você quer, ok, vamos lá. A gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. E então você pode sim, se você tem um nódulo benigno. Às vezes tem paciente que começa a desenvolver um distúrbio psiquiátrico, de ansiedade mesmo. Ai, meu Deus, eu tô com um nódulo, ele é benigno, mas ele pode ser maligno, ele pode ficar maligno depois com o tempo e não sei o quê. E aí Pode se transformar num nódulo maligno? até pode, não é impossível. É justo por isso que a gente não dá alta. Por exemplo, faz um ultrassom, faz uma punção, vem benigno, aí dá alta. Não. A gente faz esse controle. Então, justo por isso, a gente vai fazendo ultrassom e vai avaliando, entendeu? Não é tão comum, mas a gente vai avaliando justo por isso. Então, esses pacientes que têm uma ansiedade muito grande, que ficam mal com isso, se falarem, doutora, eu não estou tendo vida, eu preciso tirar isso porque eu não consigo ficar tranquila. A Ah, gente tira, lógico, entendeu? Todo caso a gente vai conversar. é, eu lhe atrapalhei, doutora Giovana. Não, não tem problema. De tanto você ficar com aquela ideia fixa, né, na cabeça e vai e acontece. Isso. Tanto falou. Doutora Giovana, muito obrigada. De nada. Enriquecedora essa live de hoje, essa entrevista. Você disse, não, vai ser tranquilo, vai ser rápida, Eu sou rápida, eu sou muito objetiva. mas objetiva e clara, né? Que é, o importante é isso. Obrigada. Essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, para quem quiser acompanhar, para quem quiser mandar para outras pessoas também. Obrigada, doutora Giovana. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Espero ter acrescentado e tirado as dúvidas e fico à disposição. Ótimo, foi muito bom. Na quinta, vamos falar sobre pele na menopausa, com a dermatologista Ládia Fernandes. Irei participar. Todos também. Obrigada, boa noite. Boa Tchau. noite, tchau, tchau.